Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Vocês que nos acompanham na página Pregações Espíritas no Facebook e também todos que nos acompanham e estão inscritos no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas. Hoje, dia 26 de março de 2022. Como leitura preparatória para a nossa prece inicial, nós vamos ler do Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 1 a 13. É exatamente o episódio em que Jesus ensina a oração do Pai Nosso. E aconteceu isso enquanto ele estava orando em certo lugar. Quando acabou, um dos discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Disse-lhes: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso diário dá-nos a cada dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós, mesmos, perdoamos a todos que nos devem. E não nos introduzas em tentação. E disse-lhes: Qual de vós terá um amigo, irá até ele à meia-noite e lhe dirá: Amigo, empresta-me 3 pães, visto que um amigo meu veio da estrada até mim e não tenho o que lhe apresentar. E aquele de dentro, em resposta, disser: Não me deis trabalho, a porta já está fechada. Meus filhinhos estão na cama comigo. Não posso levantar-me para dar os pães a ti. Eu vos digo, ainda que não se levante para lhe dar, por ser seu amigo, se levantará para lhe dar o quanto necessita, pelo menos, por causa da sua desonra. Eu também vos digo, pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei, e será aberto para vós. Pois todo aquele que pede, recebe. E aquele que busca, encontra. E ao que bate, será aberto. Qual dentre vós é o pai, que seu filho lhe pedirá um peixe e em vez de um peixe, lhe dará uma serpente? Ou também, lhe pedirá um ovo e lhe dará um escorpião. Portanto, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará o Espírito Santo aos que lhe pedem. Vamos fazer a nossa oração inicial. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos, benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos e nossos anjos guardiães, a todos vós pedimos a intercessão, a bênção, a inspiração neste momento em que nos reunimos em Teu nome, Senhor, para estudarmos os Teus ensinamentos e que nós estejamos em sintonia contigo, com os teus emissários, para recebermos nos nossos corações, nas nossas mentes, da melhor forma possível, o que nos será trazido na noite de hoje, dando graças antecipadamente por mais esta bênção, por mais esta oportunidade e pedindo permissão para iniciarmos a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, essa passagem é uma passagem como todas as passagens do Evangelho, mas é uma passagem
maravilhosa, bela, importante. Não que não haja passagem importante no Evangelho, de forma alguma. Mas essa passagem externa, exterioriza, explicita a misericórdia de Jesus com relação a todos nós e também com relação aos seus discípulos. Mesmo eles que conviviam, que partilhavam da intimidade, daquela vida comum com Jesus a todo momento. Mesmo eles que estavam mais próximos e que bebiam das palavras de Jesus, com inclusive explicações, como está registrado no Evangelho, em algumas parábolas, após o término do conto feito por Jesus da parábola, alguns discípulos algumas vezes pediam: Senhor, explica-nos essa parábola. E Jesus explicava. E nem todos tiveram essa bênção, esse privilégio, essa oportunidade de ouvir uma explicação de uma parábola diretamente da parte de Jesus. Mas mesmo assim, esses mesmos discípulos que, de certa forma, tiveram esse privilégio, sentiram necessidade de pedir também a Jesus que os ensinasse a orar. E quando que eles fizeram isso? O Evangelho, tanto Lucas quanto Mateus, eles relatam que aconteceu isso, quer dizer, esse pedido para que Jesus ensinasse os discípulos a orar, aconteceu isso após Jesus ter acabado de fazer uma oração. E imaginemos nós, meus irmãos, se diante do estudo que nós faremos hoje, da pregação, da reflexão, nós vamos ver um pouquinho, né, algumas explicações, alguns relatos do que é a oração no âmbito do nosso nível espiritual. O que é uma oração feita por nós outros. O que não seria, o que não foi, o que não é uma oração feita por Jesus, o emissário direto de Deus, o Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Então, imaginemos nós o que os discípulos não presenciaram, não viram. Se muitas vezes uma oração de uma pessoa encarnada toca-nos o coração, faz-nos verter lágrimas, faz-nos, numa linguagem mais popular, mais comum, menos erudita, menos formal, faz-nos arrepiar de tanta energia positiva, de tanta energia boa, de tanta energia curativa, muitas vezes, o que não seria e não é, o que não foi a prece que os discípulos testemunharam e, por isso, imediatamente após Jesus terminar essa oração, pediram que o mestre os ensinasse a orar. Eles queriam, lógico que nós não temos essa capacidade de estar na condição que Jesus esteve e que eles testemunharam, de comunhão com o Pai, de sintonia, aquela vibração, aquela energia, aquele magnetismo, realmente deve ter sido algo maravilhoso. E eles ficaram tão empolgados, tão entusiasmados, que pediram: Senhor, ensina-nos a orar. E só para a gente começar a ter uma ideia, uma breve noção do que a oração é, do que a oração faz nas nossas vidas, faz em nós, espíritos encarnados ou espíritos desencarnados, meus irmãos. Porque nos livros de André Luiz, por exemplo,
há inúmeros relatos de espíritos no plano espiritual que proferiram preces e conseguiram verdadeiros milagres. É a prece de uma mãe por uma filha que está encarnada numa situação de sofrimento, de dor ou de perturbação. É a prece de um padre Hipólito. É a prece de uma irmã Zenóbia e tantas outras, né, que nós, se quisermos acessar, estão nos livros de André Luiz, a coleção A Vida no Mundo Espiritual, e que são relatos maravilhosos, que nos inspiram, nos fortalecem e servem de prece para nós mesmos. Então, só para a gente começar, né, essa reflexão, tendo uma noção do que é a prece, eu vou citar aqui um exemplo que a minha família, meus pais, né, tiveram oportunidade de receber do amigo, do irmão Celso Vicente Mussa Tavares, e um livro, como eu tenho dito, que não é espírita, mas não pode ser olvidado, desprezado por não ser espírita. Pelo contrário, existem verdadeiras pérolas que devem ser aproveitadas, devem ser valorizadas, mesmo não sendo obras espíritas. Então, esse é uma dessas pérolas. Livro de uma autora americana, norte-americana, presbiteriana, Agnes Sanford. O nome do livro é A Luz que Cura. A Luz que Cura. E simplesmente é um relato maravilhoso de algo que aconteceu com ela pessoalmente. E eu vou pedir licença para ler só o início aqui do capítulo 1º do livro, para nós termos uma noção do que é a prece, do que é a oração, para todos nós, cristãos, não cristãos, o que a prece proporciona. Então, vejamos o que Agnes Sanford diz nesse livro. Ela começa o livro com isso que nós leremos agora. Deus opera através de nós. Se tentarmos ligar o ferro elétrico e ele não funcionar, iremos verificar a tomada, o fio ou o relógio de luz da casa. Não ficamos parados diante do ferro exclamando: ó eletricidade, por favor, venha a meu ferro elétrico e faça-o funcionar. Compreendemos que, conquanto o mundo todo esteja cheio dessa força misteriosa a que chamamos de eletricidade, somente a quantidade dela que percorre a resistência do nosso ferro poderá fazê-lo funcionar. O mesmo se pode dizer da energia criadora de Deus. O universo inteiro está cheio dela, mas só aquela porção que flui através de nosso ser opera em nós. Tentamos muitas vezes fazer essa força criativa fluir através de nós, dizendo: ó Deus, por favor, faça isto por mim. E se ele não nos atende, concluímos que não adianta rezar, porque Deus, se é que existe, fará como quiser e não segundo os nossos desejos. Nunca duvidamos da nossa própria capacidade de ir à sua presença e de nos saciarmos dele, mas duvidamos da sua capacidade de vir até nós e de nos completar consigo mesmo. Isso são palavras de Agnes Sanford. Meu filho estava doente havia 6 semanas, com abscessos nos ouvidos.
rezei desesperadamente para que Deus curasse a criança. Minha mente estava povoada de pensamentos pessimistas, de medo e de amargura, que são pensamentos que não vêm de Deus. Deus é amor, e o amor, quando é perfeito, expulsa o medo. Assim, Deus não podia passar através de mim até meu filho e curá-lo. Havia um corte no fio que me ligava a ele. Todavia, em sua grande bondade, ele fez o que pôde por mim. Enviou-me um de seus ministros. O ministro era um jovem, de faces coradas, olhos claros, cheio de interesse sadio pelas pessoas e pela vida. Irei lá em cima e rezarei por ele, disse o ministro. Acho que não vai adiantar nada, repliquei, bastante desanimada. Ele só tem 1 ano e meio de idade e não poderá compreender a prece. Mas o que eu realmente pensava era, se Deus não respondeu à minha prece, por que irá responder à oração desse ministro? Isso não tem importância, respondeu o ministro, não se incomodando com o meu fraco protesto, e subiu a escada. A luz brilhava em seus olhos. Vi a sua alegria e isso me fez acreditar. Porque a alegria é o ok que nos vem do céu para alimentar nosso poder vital interior. Um ministro de ar compenetrado e grave não teria canalizado Deus para a cura de meu filho. Foi a alegria estampada na face do jovem ministro que trouxe de volta a minha fé. Olhando para ele, vi que tinha estado com aquele que veio para nos trazer a alegria e a plenitude da vida. Por isso, pressenti que meu filho ficaria curado. O ministro colocou as mãos sobre os ouvidos do menino e disse: agora você vai fechar os olhos e dormir. Eu vou pedir a Deus que venha até os seus ouvidos e os faça ficar sãos. Quando você acordar, eles estarão curados. Pediu a Deus exatamente isso, de maneira a mais simples possível. E terminou a sua prece dizendo: nós te agradecemos, Pai do céu, porque sabemos que isto vai ser feito. Amém. A vermelhidão da febre desapareceu imediatamente das faces do menino, que ficou muito pálido, fechou os olhos e dormiu. Quando acordou, estava completamente bom. E nunca mais teve abscessos nos ouvidos. Este incidente acendeu para mim uma luz num mundo que tinha se tornado muito escuro, cheio de futilidades. Ficou claro para mim que Deus é uma realidade atuante e poderosa. Na verdade, era muito pouco o que eu sabia de Deus. Apenas pensei que aquele ministro tinha o poder de curar. Agora sei que esse dom não é só dele e seu ministério, mas está também à nossa disposição, pois é o dom da vida infinita do próprio Deus. A água da vida de Deus pôde passar através do ministro.
porque a conexão entre o seu espírito e o Espírito de Deus estava intacta. Ele estava em harmonia com Deus. A vida de Deus fluía através dele e podia, portanto, ser aplicada por ele à cura de uma criança. Ele sabia disso e, por isso, teve a coragem de falar com autoridade. E aí o livro continua, meus irmãos e minhas irmãs. E quem quiser saber o que a Agnes Sanford relata depois desse testemunho, adquira o livro A Luz que Cura. Excelente, maravilhoso. E não é um livro espírita, é um livro presbiteriano. Então, meus irmãos, que maravilha, que maravilha. Chico Xavier afirmou uma vez, nós sabemos, né, existe um provérbio, um ditado popular que diz que a oração feita com fé abre as portas do céu. Chico uma vez disse que a oração de uma mãe pelo seu filho arromba as portas do céu. Olha que maravilha, meus irmãos. Nós todos somos filhos. Todos nós temos mães. E como diz o professor Humberto Vasconcelos, as mães nunca se ausentam, ainda que mortas. Então, nós que não temos mães mais encarnadas, eventualmente, nós temos mães sim. E quantas mães nós não temos? Porque ao longo das encarnações, vários espíritos foram, né, se predispuseram a ser nossas mães. Então, imaginemos nós quantas mães nós já tivemos e continuamos tendo, porque elas não se ausentam. Vezes há que, por causa ainda do pouco esclarecimento que o espírito tem, o apego, o ciúme, o espírito, embora ame o seu filho, mas por ver que ele está numa realidade diferente da que ela vivenciou, ou seja, né, falando em outras palavras, aquele espírito que foi mãe está agora desencarnado no plano espiritual, e o espírito que foi filho dela está encarnado numa outra experiência com uma outra mãe, um outro espírito fazendo o papel de mãe. E esse espírito que foi mãe numa encarnação anterior, talvez, né, por desconhecimento ainda, por muito apego, por ciúme, por razões que fogem à nossa capacidade de julgar, né? E acaba, em vez de ajudar, acaba prejudicando aquele espírito que está encarnado, porque não se conforma de não ser ou não estar com ele nesse momento, né? Ele foi separado, ele foi retirado de mim. Então, quem já participou de reunião mediúnica pode testemunhar, né? Pode confirmar isso que nós estamos falando aqui. Vezes há que o espírito está no plano espiritual e foi mãe de nós outros, ou de um conhecido nosso, uma conhecida, e não se conforma muitas vezes de, nessa atualidade, nessa encarnação, enquanto eu estou na erraticidade, eu não sou mais a mãe encarnada dele ou dela agora, mas continua sendo mãe, tanto que sente ciúme. Que não é essa mulher que está aí que é a mãe dele, não, sou eu. Né? E quer ajudar, quer proteger, mas por motivos que nós não sabemos, né? Nessa encarnação, a espiritualidade entendeu que o mais apropriado seria uma outra alma ocupar o lugar de mãe. Mas olha como o professor Humberto Vasconcelos está certo. As mães nunca se ausentam, ainda que mortas. Então, a prece de uma mãe por um filho, né? Maria Santíssima, Maria, mãe de Jesus,
é a grande intercessora de todos nós. Então a tradição católica, né, tem uma devoção a Maria, e por isso, inclusive, há essas diversas Nossas Senhoras, né, Nossa Senhora das Graças, e, enfim, tantas que são aparições de Maria em várias partes do mundo. Algumas vezes esses nomes são por causa dos lugares onde ela apareceu, mas que é a grande intercessora que concede bênçãos, que concede graças, que é desatadora de nós, e, enfim, né? Então, é aquela que é a mãe de todos nós. É aquela que ora, que intercede, que pede, e que fez isso até mesmo com Jesus, meus irmãos, quando Jesus estava aqui entre nós, né? Ela foi preocupada, pedir, né, na sinagoga que arranjassem alguma coisa para Jesus, porque ele estava completando 12 anos, e aí ele diz, né, que ele estava cuidando dos negócios do Pai, né, e não era nada material com o que ele tinha que se ocupar. Mas mesmo assim, para tranquilizar o coração da sua mãe, Maria, ele disse: vou começar hoje mesmo a trabalhar com meu pai na carpintaria. Então, olha que maravilha, meus irmãos. Então, continuando aqui, se não fosse importante essa questão da oração, da prece, do pedido, Kardec não teria colocado em O Evangelho segundo o Espiritismo não apenas um, mas mais de um capítulo sobre oração, prece, embora com o título variando, como, por exemplo, esse capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Pedi e Obtereis. Mas o capítulo, 2 capítulos, se não me engano, não. Bom, é a parte final, né, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né, capítulo 28, que tem simplesmente, e é o título que Kardec deu, tem esse capítulo uma coletânea de preces para várias situações e vários momentos da nossa vida, de encarnados e de desencarnados. Coletânea de preces espíritas. Então, se não fosse importante a prece na nossa vida, não só de cristãos, meus irmãos, porque Gandhi, Mohandas Gandhi, né, ele afirmou uma vez que a oração é a chave da manhã e o ferrolho, a tranca da noite. Então nós temos que começar o nosso dia com uma oração e terminar o nosso dia, quando nos recolhemos para o nosso sono, para o nosso descanso noturno, com uma oração. Mas isso é o mínimo. Abrir a porta de manhã e fechar à noite. Isso é o mínimo. E Kardec fala sobre isso nesse capítulo 27, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então o capítulo tem por título Pedi e Obtereis. Ele diz aqui, em vários itens, por exemplo, sobre a qualidade da prece, sobre a eficácia da prece, a ação da prece, transmissão do pensamento. E aí Kardec
lógico, né? Ele como um professor que era, ele esmiuça, ele explica de tal forma que ele dá uma aula de verdade, né? Sobre prece, sobre oração, preces inteligíveis, prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. E aí ainda tem, lógico, como todo capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo tem, na parte final, a instrução, né, instruções dos espíritos. E aqui, no caso desse capítulo 27, tem duas mensagens. Uma que é a maneira de orar, assinada pelo espírito V. Monod. E a outra instrução dos espíritos é uma mensagem intitulada Felicidade que a prece proporciona, assinada por ninguém mais, ninguém menos que Santo Agostinho. Então, ele começa, Kardec aqui, quando fala sobre as qualidades da prece, transcrevendo os trechos do Evangelho, do Novo Testamento, né, que são exatamente os trechos, porque esse episódio que nós lemos em que os discípulos pediram para Jesus ensinar-lhes a orar, está narrado por Lucas, que foi esse trecho que nós lemos, e também por Mateus. No trecho narrado por Mateus, ele também coloca algumas falas de Jesus, como, por exemplo, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, e inclusive conta a parábola do fariseu e do publicano, né? Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então, é bom a gente orar muito, é ótimo. Só que não é porque a gente está orando muito que a gente vai ser atendido, e a pessoa que ora menos do que nós não vai ser. Não é por isso. A questão é qual é a intensidade da fé, qual é a sinceridade, qual é a atitude, a postura nossa no momento da oração, né? E Kardec fala sobre isso. Então, ele diz aqui, por exemplo, no item 4 desse capítulo 27, Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência. Não precisa gritar, ficar falando altíssimo para todo mundo ver e ouvir que nós estamos orando. Não precisa disso. Antes, orai em secreto. Precisa falar, né? Emitir sons, fonemas. Não, a gente pode orar em pensamento. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Palavras de Kardec citando Jesus, meus irmãos. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Jesus falou sobre isso. Quando fordes orar, se tiverdes algo contra um teu adversário, vai e reconcilia-te com ele. E então vem depois e coloca a tua oferta no altar, né? Faz a tua oração. Orai, enfim, com humildade. Humildade. Às vezes também a gente se exalta na oração e passa a determinar que Deus, que Jesus, que os bons espíritos, que os santos façam isso ou aquilo. É diferente dessa oração que nós lemos no início, desse ministro presbiteriano. Ele não mandou Deus fazer nada. Ele simplesmente externou que ele sabia que Deus
faria aquilo. É diferente. A fé desse ministro era tal que ele disse: o menino vai ficar curado, eu sei que ele vai ficar curado. Ele não mandou Deus curar. Que é algo semelhante com o que aconteceu com o centurião romano, né? Ele foi até Jesus pedir para que Jesus intercedesse por um servo seu. E Jesus se dispôs a ir, mas ele disse que nem precisava Jesus ir lá pessoalmente e fisicamente se deslocar até a sua casa. De lá mesmo, onde Jesus estava, ele podia dar um comando, né, de pensamento, de energia, de voz, e ele, o centurião, disse que um dos emissários de Jesus poderia cumprir a ordem, porque ele mesmo, sendo centurião, sabia que com a autoridade militar que ele tinha, ele dava ordens aos seus inferiores e eles cumpriam. Então, quer dizer, ele reconheceu uma autoridade espiritual de Jesus, meus irmãos, que nós, muitas vezes, cristãos, não reconhecemos. Por isso, Jesus elogiou a fé desse centurião. Não vi em Israel tamanha fé. Vejamos, hein, meus irmãos. Então, diz Kardec aqui: orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. A gente não tem que ficar fazendo lista para Deus do que a gente faz de bom, do que a gente faz de cumprir com as obrigações religiosas e sei lá mais o que, obrigações sociais. Eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Ou falar que a gente não faz aquilo que a gente acha errado. Eu não faço isso, eu não faço isso, eu não faço isso. Que foi exatamente o que aconteceu na história que Jesus contou do fariseu e do publicano, né? Diz Kardec: examinai os vossos defeitos. Nós temos que nos desnudar perante Deus, abrir nossos corações. Como disse Rubinho na pregação maravilhosa que nós reproduzimos, tirar nossas capas. Tirar nossas capas. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal, que foi o que o publicano fez. Senhor, eu sou um pecador. Eu ainda faço isso de errado, eu ainda faço isso, eu ainda faço isso, mas tem misericórdia de mim, Senhor. Essa que é a oração sincera, verdadeira. E aí, Kardec continua falando da eficácia da prece, interessantíssimo. Itens 5, 6, 7, 8. A ação da prece, como que a prece acontece. Muito interessante. E depois, preces inteligíveis. Então, não precisa falar uma coisa muito rebuscada, né? Achando que por nós estarmos falando com Deus, a gente tem exemplos maravilhosos. Pessoas analfabetas. Tem inclusive um conto, né? Um exemplo aí que nós conhecemos de um escravo negro analfabeto que a oração dele todo dia era: Senhor, seu negro está aqui. A gente está pronto para o que Deus determinar. Meus irmãos, que oração maravilhosa. Isso é uma entrega total. É uma fé. Seu negro está aqui. Não precisa mais nada. Uma confiança na providência divina. Então, é isso, meus irmãos. Não precisa ter fórmula. E aí também Kardec, ele fala que não adianta a gente fazer a oração do Pai Nosso, por exemplo, né, que foi exatamente a oração que Jesus nos ensinou, se a gente apenas repete isso mecanicamente. Está fazendo a oração do Pai Nosso, porque já tá decorado, né, já tem, né, de cor desde criancinha, mas está pensando lá no filme que vai ver daqui a pouco, ou na comida que vai comer, ou, enfim, né, tá pensando na festa, tá pensando
está pensando em tudo, menos na oração, na ligação com Deus, com Jesus, com os espíritos bons, né? Então, é exatamente nesse item, eficácia da prece, que ele fala sobre isso. Há quem conteste a eficácia da prece com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus, nossas necessidades, é outra coisa também. Às vezes, né, porque Jesus disse, Deus sabe o que vós necessitais antes mesmo de vós lhe pedirdes. Deus sabe, sim, lógico. Ele é onisciente. Mas por que é bom a gente fazer oração e pedir? Para a gente exercitar a nossa humildade, meus irmãos. Para a gente exercitar a fé. Então, é bom que nós tenhamos humildade diante de Deus. Que nós acreditemos que Ele proverá. Agora, eu não preciso orar porque Ele já sabe. Quer dizer, é uma preguiça espiritual, é um comodismo espiritual. Eu não preciso orar, eu não preciso. Quer dizer, quem tem que fazer alguma coisa é Deus, Jesus, os bons espíritos, os santos. Eu não preciso fazer nada. Quer dizer, será que é assim? Jesus falou, meu Pai trabalha sem cessar e eu também, a gente quer ficar na sombra e água fresca? Então, é algo incompatível, né? Deus, né? Há quem conteste a eficácia da prece com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Palavras de Kardec. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis, que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Meus irmãos, Pedro falou, um gesto de amor cobre uma multidão dos nossos pecados. Então, quando a gente ora e a gente faz a parte da gente, algo que talvez estivesse traçado pode ser modificado. Então, a gente conhece a história aí do espírito que foi muito cruel, muito mau, numa encarnação, e reencarnou numa encarnação seguinte, já um pouco mais instruído, esclarecido, e foi um bom homem, caridoso, trabalhador, honesto, ajudou muita gente na seara de Jesus. Esse caso especificamente desse conto, ele era espírita, mas não precisa ser espírita para ser bom, né? Pelo contrário, muitos de nós somos espíritos, somos péssimos, mas enfim, né? E ele era um sujeito bom, caridoso, e em razão dessa encarnação anterior, em que ele era mau ainda, cruel, né? Frio, sem compaixão, e de tantas coisas ruins que ele havia feito, a programação para essa encarnação em que ele já estava melhor, mais caridoso, mais compassivo, era de que ele perdesse um braço. Só que ele foi tão bom, tão caridoso, tão atuante, tão, digamos, exemplar como cristão, que o projeto foi modificado. E ele perdeu apenas um dedo, ou parte do dedo. Enfim, olha aí, um gesto de amor cobre uma multidão dos nossos pecados, disse Pedro. Então, Kardec está dizendo exatamente isso, em outras palavras. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não devera ter procurado desviar o raio. Então, Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo.
Sendo livre o homem de agir num sentido ou no outro, seus atos lhe acarretam e aos demais consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Causas atuais e causas remotas das nossas aflições. Então, o capítulo é maravilhoso e esclarece sobre a prece. E Santo Agostinho fala o seguinte: felicidade que a prece proporciona. Vinde vós que desejais crer. Os espíritos celestes acorrem a vós. Ou melhor, perdão, acorrem a vos anunciar grandes coisas. Olha aí, os espíritos celestes, os trabalhadores de Jesus, os emissários, os anjos. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar os benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece, a prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós já não há mistérios. Eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Quer dizer, a gente pode, num momento de oração, num momento de prece sincera, sentida, entrar em comunhão, entrar em êxtase. Relatos há de santos, pessoas, né? Espíritos encarnados que foram canonizados pela Igreja Católica, de verdadeiros momentos de êxtase durante a oração. Jesus se transfigurou, meus irmãos, orando. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos, as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Que poesia de Santo Agostinho, hein? Poesia em prosa. Por entre que delícias não caminhareis, a vossa linguagem não poderá exprimir essa ventura. Tão rápida entra ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que, orando, se bebe. Dulçurosas vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassam na alma, se bem que vergastado ou vergado ao peso de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Então, quer dizer, é a gente orar sem revolta pelo que a gente está passando. Pedir, sim, que Deus amenize a nossa dor, o nosso sofrimento, né? E aí, por isso, né? Leon Denis, no livro Depois da Morte, tem um capítulo inteiro
dedicado à prece. Só vou ler alguns trechos, mas vejamos que maravilha, meus irmãos. O que Leon Denis fala sobre a prece. A prece deve ser uma expansão íntima da alma para com Deus. Um colóquio solitário, uma meditação sempre útil, muitas vezes fecunda. É, por excelência, o refúgio dos aflitos, dos corações magoados, nas horas de acabrunhamento, de pesar íntimo, de desespero. Quem não achou na prece a calma, o reconforto e o alívio a seus males? Um diálogo misterioso se estabelece entre a alma sofredora e a potência evocada. A alma expõe suas angústias, seus desânimos, implora socorro, apoio, indulgência. E então, no santuário da consciência, uma voz secreta responde. É a voz daquele donde dimana toda a força para as lutas deste mundo, todo o bálsamo para as nossas feridas, toda a luz para as nossas incertezas. E essa voz consola, reanima, persuade, traz-nos a coragem, a submissão, a resignação estoicas. E então, erguemo-nos menos tristes, menos atormentados. Um raio de sol divino luziu em nossa alma, fez despontar nela a esperança. Esse é só o primeiro parágrafo, meus irmãos, desse capítulo maravilhoso. Então, apenas para nós ilustrarmos, né, o que é a prece depois dessas explicações de Kardec, de Santo Agostinho, de Leon Denis, professor Clóvis Tavares, né? E antes de falar aqui desse capítulo maravilhoso do livro de Jesus para os que sofrem, existe um autor católico que foi bispo, Tihamér Tóth, húngaro, da Hungria. Simplesmente, meus irmãos, ele escreveu um livro sobre a oração do Pai Nosso que tem 824 páginas. E aí, até os próprios editores, né, a editora, fazendo, né, um anúncio, né, uma exortação de que quem quiser, né, conhecer algumas reflexões sobre a oração do Pai Nosso, é lógico que há muitos enfoques católicos, porque ele era um bispo católico. Agora, nós vamos, como nós dissemos antes, né, nós vamos desprezar uma obra dessa, porque é escrita por um bispo católico. Um livro é maravilhoso. Então, 824 páginas sobre a oração do Pai Nosso. Aí a editora fala assim, exagero? 824 páginas? De modo algum. Na verdade, são poucas as páginas diante da grandiosidade, da profundidade da oração. Um dia, daqui a alguns milênios, nós alcançaremos o que é realmente a oração que Jesus nos ensinou. Mas, então, para que nós tenhamos um exemplo maravilhoso de fé, de oração, nós vamos ler esse capítulo do livro de Jesus para os que sofrem, livro de autoria do professor Clóvis Tavares, capítulo 15, intitulado Segura Minha Mão, Pai. E tem por epígrafe, quem será este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Lucas, capítulo 1, versículo 66. Uma velha página, escrita por humilde madeireiro americano,
nos fala da ternura filial de um garotinho enfermo, transfigurado em símbolo de fé, da segura fé que devemos conservar na divina providência. O pequeno texto aqui resumido dá a notícia de um pai, o Carlos, que tinha um filhinho no hospital. O menino já havia saído da sala de cirurgia, onde sofrera delicada intervenção. Estava agora em modesta enfermaria, adormecido. Thornton, o madeireiro, viu o pobre Charlie em lágrimas, transtornado junto ao leito do seu filhinho. Ouviu também suas lamentações. Por que não chamar um médico mais cedo? Por que não dera maior atenção aos sintomas da enfermidade do pequenino? Por quê? Por quê? Algum tempo depois, cessado o efeito maior da anestesia, o garotinho abriu os olhos e sorriu levemente ao ver seu pai perto do seu leito. Estendeu a pequenina mão, ainda febril, para o genitor e disse-lhe num sussurro: segura minha mão, papai. Está doendo tanto. O carinhoso pai apertou docemente entre as suas a mãozinha do filho. O menino tornou a sorrir e adormeceu de novo. Foi então que Carlos também fechou os olhos e também falou no murmúrio de uma prece que lhe subia do coração: segura minha mão, pai, eu sofro tanto. Ensinou-nos Jesus muitas coisas belas sobre o Pai cheio de amor. O Pai nosso que está nos céus, onipresente em seu universo imensurável. Ele é o Senhor da criação inteira, sabemos, embora não possamos conceber a essência do seu Espírito, nem a beleza do seu poder. Aprendemos, contudo, com o Mestre Divino, que em sua casa infinita há muitas moradas, e que essas muitas mansões serão nossas vivendas após esta vida transitória. Não sei se isso acontece com todos, diz o professor Clóvis, mas essa declaração de Jesus: na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar, é para mim de significante beleza e de supremo consolo. Esse conforto que nasce da sensação viva, bem viva, de que o Pai compassivo da parábola é a imagem de nosso Deus, Pai de todos os filhos pródigos da terra dos homens. Jesus surpreendeu seus contemporâneos, especialmente os fariseus e os escribas, por nos haver dado um retrato espiritual de Deus, verdadeira revelação, um Deus de amor, um Pai afetuoso, rico de misericórdia e de cuidado conosco. Em seu relacionamento com Deus, o incomparável Mestre usava o tratamento mais carinhoso que se possa imaginar, feito de terna intimidade e confiança. Pai. Na língua que Jesus usava, o aramaico, essa palavra se traduz por Abba, que é realmente, nem mais nem menos, o tratamento empregado pelo garotinho enfermo. Significa querido pai, papai. Era o mesmo que as crianças judias usavam em suas ternas orações infantis. E também o mesmo
que Jesus empregava em suas ações de graças ou em suas súplicas. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Preciosas lições. O carinho do trato não exclui o respeito. O amor ao Pai querido não faz esquecer a altíssima reverência ao Senhor do céu e da terra. O Abba não elimina o Adonai. Do mesmo modo, a súplica por auxílio não arreda o espírito de submissão aos supremos desígnios. O segura minha mão está em harmonia com o seja feito o que tu queres. É confortador experimentar que a oração cristã é tecida de ternura, de confiança, de doce intimidade, de respeitosa adoração, de submissiva humildade. É para você que sofre, meu irmão, esta lembrança de um fato real. Também você, também eu, qualquer de nós na vida entrelaçada de amarguras ou nas circunstâncias cruciais da provação, hoje e sempre, cada coração quebrantado pode erguer-se na oração da fé e clamar ou murmurar, na paz ou na tormenta. Pai querido, segura minha mão. E para terminar, hoje, que, salvo engano, 190 países estão neste momento em oração pela paz no mundo. Nós trazemos como leitura final esse soneto de Alta de Souza, Mensagem Fraterna, que é uma expressão maravilhosa da fé de Alta de Souza e de o que é a prece. Ela nos esclarece com esse soneto o que é a prece nas nossas vidas, meus irmãos. Mensagem fraterna. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus, em luz de redenção. Meus irmãos, oremos. Acreditemos na oração, no poder da oração, na providência divina. Deus está a todo momento nos escutando, esperando que nós recorramos a Ele, que nós oremos. E é disso que o mundo está precisando, meus irmãos. Se nós não podemos fazer nada que nós achamos mais eficaz, mais concreto, mais... A oração é o melhor que nós podemos fazer. E é concreto, é eficaz, é real, talvez até mais do que outros tipos de ação. Mas
façamos as nossas orações, unamos os nossos pensamentos, os nossos corações em prece. E é exatamente isso que está acontecendo agora. 190 países orando pela paz no mundo. Então que Jesus nos abençoe, que o teu coração magnânimo, Senhor, compassivo, possa alcançar todos nós, em especial os líderes dos países, que tu nos dê a tua paz, Senhor. Não como o mundo nos dá, mas como tu nos dás. E que nós saibamos recorrer a ti, porque tu estás de braços abertos. Nós é que muitas vezes não aceitamos, não reconhecemos o convite: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então que nós busquemos, Senhor, como está no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que nós lemos, que nós peçamos, porque sabemos que obteremos. Que nós batamos, porque sabemos que tu nos abrirás as portas. Que nós busquemos, porque sabemos que nós acharemos. Que tu nos abençoe, Senhor, que Deus nos abençoe, que nós tenhamos um final de sábado de paz, de confiança, de fé, um domingo de alegria, alegria que é a alegria que promove essa fé também no teu evangelho, na tua boa nova, e que a nossa semana também seja produtiva, de paz, de alegria, de fé, de confiança e tudo que tu tens para todos nós, Senhor. Que assim seja. Muito obrigado pela assistência, pela oitiva, pelo apoio aí de todos vocês. Uma boa noite.